Meu nome é Fernando Borja, eu era vereador aqui em Belo Horizonte até o final do último mandato, sou hoje suplente de deputado federal, primeira suplência, sou empresário e sou também pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Eu votei no Bolsonaro na última eleição e atualmente, no atual quadro, eu votaria no Bolsonaro de novo. Eu sou Adilson Araújo, baiano de coração, moro em São Paulo atualmente, estou presidente da CTB, a CTB que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, sou bancário e publicitário. Eu votei na chapa Haddad e Manuela. Nas eleições de 2022, pretendo votar no candidato que liderar a chapa de salvação do país. Eu vou para a rua no dia 7 de setembro, e a população aqui de Belo Horizonte, em vários lugares do país, eu acredito, inicialmente, para mantermos a nossa liberdade. A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de manifestar, e principalmente, atualmente, até pela nossa liberdade de crença, que hoje estamos sendo atacados de todos os lados, e isso precisa ser defendido. Então, literalmente, estamos lutando pela nossa liberdade de expressão. Eu não tenho dúvidas de que o transporte que nos levará às ruas no 7 de setembro é exatamente o reforço necessário ao eco de liberdade, de um país que reclama uma atenção para a desigualdade gritante que reina no país. O índice da miséria no Brasil cresceu, nós estamos diante de uma inflação acelerada, cresce o desemprego, aumenta o custo de vida, cai a renda do trabalhador, a crise hídrica é de grande repercussão, a carestia dos alimentos, o aumento da energia, gás de cozinha a R$ 120, queimadas, destruição do meio ambiente, tudo isso deve nos preocupar. É por isso que as ruas nos convidam a levantar em alto bom som o grito da liberdade. O mundo todo acordou nessa segunda-feira um tanto preocupado com a situação a qual o país se encontra de profunda instabilidade política. Um trecho da carta diz: estamos seriamente preocupados com a ameaça iminente de quebra das instituições democráticas no Brasil. Bolsonaro não deve ter permissão de roubar a nossa democracia. Isso não lhe preocupa? Não seria o momento de se ater a essa preocupação do mundo todo? Ou estaria o mundo todo de costas para o Brasil? Todos nós sabemos, é a mesma cantiga de sempre. Na hora que ele comentou aí agora sobre o que ele vai manifestar, é a mesma coisa de sempre, mesma ladainha de sempre da esquerda, nunca apresentam os dados, só jogam simplesmente rótulos no atual governo, um governo que recebeu um país quebrado, um governo que hoje as pessoas são presas por causa de opinião, e ontem os últimos governos foram presos por corrupção. O que estão falando do mundo afora, você sabe muito bem que são fake news, são mentiras, e que hoje o único que tem chance de poder manter a liberdade nossa no Brasil, para não caminhar, para ser entregue e virar uma fazenda da China, tem sido realmente Bolsonaro. Nós sabemos o que está acontecendo, o povo acordou, o povo não é bobo. Qual seriam as proposições hoje para mudar o nosso país? Que tipo de apoio, que tipo de mudança na estrutura nossa hoje poderia ser feita? E se concorda realmente que esse Supremo está ou não está aparelhado, simplesmente tomando decisões contrárias à própria população? Se essas prisões que foram feitas não foram arbitrárias? Certamente os problemas que agridem a nossa sociedade não serão encontrados a partir da interpretação do governo Bolsonaro, que insinua que o povo, ao invés de ter acesso a um prato de feijão, tem que ter um fuzil na mão. Isso é o retrato do descaso, do negacionismo, de quem não tem compromisso efetivo com a sociedade. Se a miséria cresce, se o desemprego cresce, é muito decorrente da falta de um projeto de governo. Eu espero que não tenha violência de forma nenhuma no país, mas se você olhar as últimas manifestações que estiveram no país,
Em nenhum momento houve alguma manifestação pró-Bolsonaro que teve alguma violência, quebradeira, destruição de patrimônio público, queima de estátuas, quebrar vidros de comércio. Em lugar nenhum houve isso. Manifestação tentando lutar contra a polícia militar. A gente sabe muito bem que a esquerda é muito bem preparada em provocar, confrontar e depois se vitimizar. Não somente eu, Adilson, estou receoso do que pode acontecer, como o mundo todo. O manifesto do agronegócio, o manifesto da Febraban, a manifestação dos líderes mundiais avocam de que, de fato, os arroubos autoritários do Bolsonaro é uma ameaça ao país. O que une o país é a defesa da sua Constituição, a sua Carta Máxima. Me parece que há uma certa rebelião, né? Há um incentivo, e a prova disso, eu disse anteriormente, é que militares compraram 116% mais armas de que todas as armas comercializadas em 2020. Essa milícia está sendo estimulada a uma provocação à desordem. Todos são cidadãos. 7 de setembro é uma festa nacional da nossa independência. Todas as pessoas têm o direito de manifestar constitucionalmente. E vou falar mais uma vez, nós precisamos comprar até mais armas. Agora, quem quer desarmamento no país, vai morar agora na Venezuela, vai morar na Argentina. Eu creio que o governo Bolsonaro hoje tem sido a única solução que nós temos. Tem muita coisa para aprimorar? Temos. Temos muita coisa para reconhecer que podemos fazer diferente? Podemos. Mas nós sabemos muito bem que as instituições que foram aparelhadas pela esquerda nos últimos 30 anos, estão hoje tentando travar o governo aonde pode. E aonde o governo tem a liberdade de agir, tem conseguido satisfatoriamente fazer. O governo Bolsonaro, ele é a prova inconteste do negacionismo, do descaso, do diversionismo. Tudo que o presidente Bolsonaro não soube ser foi exatamente ser presidente da República. Bolsonaro aposta em incendiar o circo. Está claro e evidente que esse governo não tem nada a oferecer, porque a sua opção principal é liquidar o país, é vender as empresas públicas, é aprofundar o desemprego e a desigualdade. São inúmeras as preocupações apontadas nos últimos dias por toda a imprensa. O Brasil sofre a ameaça de uma ruptura à sua democracia. Quem perde com isso? O povo que reclama um prato de comida à sua mesa, o povo que reclama a oportunidade de um emprego que não tem, não vem porque esse governo é um descalabro. Nós temos um grande risco hoje de perdermos a democracia e deixarmos o país virar uma Venezuela, uma Cuba, uma Argentina, por causa das fraudes que estão sendo preparadas para a próxima eleição. Nós estamos correndo risco, se não tivermos o voto impresso, estamos correndo risco com o Supremo hoje, que está trabalhando de forma arbitrária, nós corremos risco de hoje entregar o país para a China, que está cada vez mais comprando espaço no país todo para dominar. E a população está indo para as ruas para dizer não ao comunismo.